Olá turma, tudo bem com vocês? Hoje é uma aula diferente, eu estou no trânsito, saindo daqui da Grande Vitória para ir para o interior em Aracruz, inclusive visitar uma de nossas alunas, a Odília. E eu resolvi então fazer uma aula enquanto o Rogério dirige, tá bom? Não sou eu que estou dirigindo não. E eu vou falar para vocês que tem essa angústia no coração, achando que tudo se resolve com a aparelhagem. O que vocês precisam aprender é justamente o que não pode faltar na terapia capilar, que vai trazer resultados e que é de fácil acesso, e você pode aumentar inclusive os recursos financeiros da sua clínica, do seu salão, quando você sabe usar. E são os óleos vegetais. E pode também ser os óleos essenciais, e pode também ser os óleos ozonizados e a sinergia entre eles. E aí, então, eu quero que você pegue caneta e papel e comece a anotar, porque a aula hoje é abençoada. É uma aula milagrosa, porque nós vamos falar do óleo ungido. Como assim, professora? É claro, vocês têm o poder de impor as mãos sobre a cabeça das pessoas. E antes de mais nada, chegou no seu consultório, chegou na sua cadeira de cabeleireiro, chegou para ser tratado por você, você vai usar o poder dos óleos. Os óleos vegetais, um blend dos óleos vegetais com óleo essencial, e até mesmo se você já sabe usar e já tem o recurso, o óleo ozonizado. Mas lembre-se, o cabelo ainda seco é uma possibilidade de fazer antes de qualquer tratamento, antes inclusive da lavagem, ok? E uma outra possibilidade é acrescentar em máscaras e ainda nos produtos de finalização para fitagem de cabelos cacheados, por exemplo. E antes de mais nada, você tem que entender a diferença entre esses três tipos de óleos que a gente pode usar num blend, numa sinergia, mas pode usar separado. Óleos vegetais são as boas gorduras, eles têm ácidos graxos e formam um cimento, colando as cutículas, inclusive, evitando vários danos, inclusive um dano muito grave, que é a porosidade. Os óleos essenciais, eles são fitoquímicos, eles têm substâncias com ação farmacológica e que podem ser usados não apenas no depósito aqui no couro cabeludo, mas como aromaterapia para tratamento sistêmico. E o óleo que foi ozonizado, ele recebe um oxigênio ativo e ele vai melhorar várias questões, incluindo ação inflamatória, anti-inflamatória, antioxidante e reparo de danos ao DNA. E uma coisa muito importante que você deve saber, não são exclusivos de uso no fio ou no couro cabeludo. Eles são de uso de forma integrativa, na pele da face, na pele do corpo, e também alguns deles podem ser ingeridos. Vejam que são alguns deles, por isso nós teremos depois uma explicação mais detalhada quais que eu posso ingerir ou não. Mas existe então um único produto para ação capilar, para rejuvenescimento facial, para tratamento corporal. Inclusive estamos agora no inverno, ao invés de usarmos cremes que podem ser toxinas extras, metálicas, parabenos e outras substâncias, nós podemos indicar aos nossos pacientes o uso de um blend de óleos vegetais, óleo essencial e óleo ozonizado, e aumentar a nossa receita. Na minha prática diária, eu costumo indicar aos pacientes um óleo personalizado, que serve como perfume, serve como protetor da pele e que possa também utilizar nos fios em algumas situações no couro cabeludo devido a feridas como psoríase e outros problemas que podem surgir necessitando um tratamento do couro cabeludo. Como que eu faço isso? Eu usando aurímetro, usando então a técnica de biorressonância, que eu vou mostrar para vocês. Aliás, vocês já têm aulas, devem olhar como funciona e como que vocês vão adaptar então esta técnica ao seu dia a dia. Mas eu falo para vocês, inclusive com outros cursos que eu dou, o protocolo é não ter protocolo. O que a gente faz é aprender sobre as finalidades de cada um dos produtos que vamos usar e depois indicar, testando, validando com o aurímetro. Assim como a alimentação industrializada provoca danos ao intestino, o uso de químicas em geral provoca danos à estrutura capilar.
Diferentemente, os óleos vegetais, seja puros ou como blends, como eu falei que poderia ser usado com óleo essencial e óleo ozonizado, eles trazem para nós um recurso de proteção. Eles são bioidênticos, isso significa que eles têm identidade com o nosso fio de cabelo e não são agressores, pelo contrário, não alteram pH, ajudam na reestruturação do fio, dão brilho e tratam de uma forma a não trazer nenhum prejuízo e podem ser usados também para embelezamento. E é isso que eu quero conversar com vocês. Então, gente, olha que maravilha, por isso que eu chamei de óleo ungido. Não traz toxicidade, trata e embeleza. Então, o que eu tenho que pensar dos óleos vegetais, dos óleos essenciais e dos óleos ozonizados é que são ferramentas muito mais importantes do que determinados aparelhos como vocês acreditam que são obrigatórios ter num salão. Eu posso trocar, por exemplo, um vapor de ozônio por uma touca descartável após a aplicação dos óleos vegetais ou desse blend que eu falei com vocês, que eu vou ter o mesmo resultado do vapor de ozônio. Aí você fala assim, professora, mas o meu cliente, o meu paciente, ele gosta de maquinário. Ok, você pode comprar mesmo, porque tem sim efeito benéfico tratativo o vapor de ozônio, mas eu tô dizendo para vocês, não precisa ter, existe um caminho do meio e com resultados. A primeira etapa desse tratamento, seja qual for a queixa do nosso paciente, vai ser sempre usando os óleos. Então ele chega para você, você vai aplicar o óleo, massageando e fazendo fitagens, aguardar um tempo e começar depois o tratamento, mesmo que seja a lavagem. E aí eu quero falar para você, tá com caderninho e caneta na mão? Não para falar sobre os óleos, mas para dizer sobre a diferença química entre eles. Porque sobre os óleos eu vou mandar o material para vocês. E vocês vão estudar e vão ver 2 ou 3 que vão entrar na sua rotina mais comum. Mas olha, nós temos óleos de 3 classes diferentes: os saturados, os monoinsaturados e os poliinsaturados. E aí eu quero falar dessa diferença para vocês. Pega lá o caderno e a caneta que agora não pode faltar. Os saturados são aqueles que a temperatura ambiente, eles formam uma massa sólida. Então, manteiga de karité, óleo de coco e também o óleo de semente de algodão. Os monoinsaturados e os poliinsaturados, eles a temperatura ambiente permanecem líquidos, eles são mais finos. A diferença entre o monoinsaturado e o poliinsaturado é que o poliinsaturado tem mais cadeias e por isso ele tem ácidos graxos essenciais, ômega 3 e ômega 6. E aí então nós entregamos ainda mais um benefício quando a gente usa poliinsaturados, mas todos eles têm o seu momento e a sua indicação, são úteis em situações distintas. Monoinsaturados, macadâmia, olívia, gergelim, semente de uva, são esses uns bons exemplos de monoinsaturados. Poliinsaturados, ricos em ômega 3 e 6, rosa mosqueta, linhaça, a gente também tem semente de abóbora, chia, e esses óleos podem fazer parte então do nosso dia a dia e dependendo do que a gente avalia, a gente entrega um ou outro óleo deste. Mas professora, o óleo de linhaça é fedorento. Gente, alguns óleos vão ter um cheiro forte, incluindo o de argan. Já teve um tempo que tudo que era cosmético tinha óleo de argan, não é mesmo? Mas tinha cosméticos de R$3 e cosméticos de R$300 com óleo de argan. O óleo de argan, ele tem um cheiro característico forte, assim como o óleo de linhaça, porque são ricos em ômega 3. O ômega 3 em si, ele tem o cheiro de peixe, não é peixe podre, mas é cheiro de peixe, é um cheiro característico da presença desse ácido graxo. Então, quanto mais não cheiroso, mais propriedades ele tem. Mas nós podemos melhorar isso com o acréscimo de óleos essenciais, que servem como perfume e tratamento.